Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês as regras de Bewitched. Bewitched é um jogo do J.G. Guimarães. Ele é um jogo com a arte da Cami Queiroz e que está sendo trazido em breve aqui para o Brasil pela Mandala. Na verdade ele é um jogo autoral, ele é um jogo da Mandala, que ele foi lançado em Essen, na feira de Essen, agora de 2018. Então ele teve um lançamento avançado lá em Essen, teve só algumas cópias, foram vendidas lá, e a Mandala está daí já produzindo ele aqui para o Brasil. E do que se trata Bewitched? Bom, Bewitched, você e todos os outros jogadores são um monte de estudantes de uma escola de magia, que estavam passeando pela escola e encontraram um baú. Vocês decidem abrir o baú e lá dentro está cheio de poções mágicas. Só que tem um problema, vocês não fazem a menor ideia do que as poções fazem. Só que aí vocês têm uma brilhante ideia. Por que não tomar as poções e descobrir o que pode dar errado, não é verdade? Bom, e é justamente isso que vai acontecer. Vocês vão tentar descobrir quais são as poções mais valiosas e bebê-las. O problema é que nem todas as poções são seguras. E tem muitas poções que são amaldiçoadas. Então vamos lá pra gente ver como é que a gente joga Bewitched? Bom, a primeira coisa em Bewitched são os personagens. Você tem um monte de personagens e que eles são também porta-copos, porque esse é um drinking game, um jogo de bebê, ok? Um jogo de bebida. Então o que vai acontecer é que cada jogador vai pegar um porta-copo desses aqui e colocar à sua frente, tá bom? Bom, na verdade, realmente, os coasters aqui, os porta-copos, podem ser usados como porta-copos mesmo, mas se você não quiser estragar eles por causa de umidade, por exemplo, você pode pegar e deixar o copo ao lado e jogar com eles sem problema, ok? Então digamos que eu pegue, por exemplo, o Wizard, e aí vai ter um outro jogador aqui que vai pegar o Paladino, alguém vai pegar aqui o Necromante, alguém vai pegar o Clérigo, e alguém vai pegar aqui o Goblin, por exemplo. Os personagens que não foram escolhidos voltam para a caixa. Aí você tem esses marcadores aqui, são os marcadores de intoxicação, eles ficam aqui no centro da mesa, ok? E por fim, você tem aqui as cartas de bebida, tá bom? Sobre as cartas de bebida, antes de eu distribuir elas, mostrar como é que se distribui o início delas, o que a gente vai fazer é dar uma explicada geral nelas, ok? Então, a primeira coisa que você tem que notar numa carta, bom, ela tem o nome aqui, e aqui nesse canto aqui, em cima desse texto, você tem quem que deve beber, ok? Então, quando você revelar esta carta, quando você abrir ela e aplicar os efeitos dela, se tiver este símbolo aqui, é você quem tem que beber. Se tiver esse símbolo aqui, como a Greater Healing Potion, quem tem que beber é para onde você está apontando. E aí eu já vou mostrar uma outra coisa muito importante. Cada coaster aqui, cada porta-copo, tem uma seta aqui bem em cima. E ao longo do jogo você sempre tem que estar apontando essa seta para algum dos oponentes, ok? Então se por exemplo a seta estiver nesse momento apontada aqui, ela estaria apontada para este jogador, ok? Mas ao longo do jogo eu vou mudar ela entre os jogadores. Então ela vai estar apontando para vários personagens diferentes ao longo do jogo. Tá bom? Então vamos dizer que eu esteja apontando para cá. Sempre o personagem para o qual eu estiver apontando é o personagem cujo este símbolo aqui vale, esse símbolo, essa bolinha com a flechinha dentro. Então, nesse exemplo aqui, este símbolo significa que quem teria que beber é ele, o personagem para o qual eu estou apontando. E por último, mas não menos importante, este símbolo aqui indica que todo mundo deve beber. Bom, além disso, você também vai ter aqui a quantidade de pontos que essa poção vale. Então você tem pontos positivos, pontos negativos, e existem poções aqui que não valem ponto nenhum, tá bom? E fora isso, você ainda tem aqui o efeito da poção. Então, por exemplo, aqui beba outra de suas poções. Então, cada poção, quando revelada, tem um efeito. Além disso, existe uma última característica aqui. Que é esse símbolo que tem no canto superior esquerdo da poção, ok? Aqui é uma poção normal e essa aqui é uma poção amaldiçoada, ok? Então o que você vai fazer você vai pegar esse monte de poções aqui, embaralhá-lo e distribuir 4 poções fechadas para cada jogador. E essas poções são colocadas logo atrás do porta-copos de cada jogador.
As demais poções formam um monte de compra aqui no centro da mesa. E aí a gente tem que definir um jogador inicial. Digamos que, por exemplo, eu seja o jogador inicial. Aí o que vai acontecer é que todos os demais jogadores vão apontar o seu porta-copos para o jogador inicial, ok? E esse é o setup inicial, e aí a gente já está pronto para começar o jogo. Bom, na tua jogada, você vai fazer o seguinte nessa ordem. Primeira coisa, você vai ver quantos símbolos de intoxicação que você tem. Se você tiver 3 ou mais símbolos de intoxicação, o que acontece é que você está passando tão mal que você vai perder a sua jogada. Só que quando você perde sua jogada desta maneira, você vai se desfazer dos 3 símbolos de intoxicação, você devolve eles para o centro da mesa, o que significa que na verdade você está vomitando, vomitou tudo que você comeu. Depois de devolver, você passou a vez. Ou seja, você perde uma jogada para se livrar de 3 ou mais símbolos de intoxicação, marcadores de intoxicação que estejam com você. Se você não tem 3 ou mais marcadores de intoxicação, aí você pode prosseguir. A próxima fase da tua rodada é mudar o teu marcador de porta-copo. Nesse momento, você vai poder apontar o teu marcador para qualquer jogador, ou manter ele apontado para o mesmo jogador que estava. Você vai poder fazer essa mudança no início da tua jogada. E daí, você tem 2 pontos de ação para gastar na terceira fase da tua jogada, que é a fase das ações. Bom, e no que você gasta os pontos de ação? A primeira coisa é a tua habilidade. Muitos jogadores têm habilidades que custam pontos de ação. Por exemplo, o Wizard tem uma habilidade que custa 1 ponto de ação, que é cheirar 2 das poções de quem eu estiver apontando. Ok? Existem personagens cuja habilidade não custa pontos de ação, existem personagens que custam mais, então você tem que ver qual é o seu personagem e quanto custa, ok? Porém, a habilidade do seu personagem só pode ser usada uma única vez na sua jogada. Tirando a habilidade do teu personagem, as outras formas de gastar pontos são cheirar, beber, trocar ou descartar. Bom, como é que isso funciona? A primeira delas é extremamente simples. Vamos falar de beber. Beber, você vai pegar uma poção tua que esteja fechada e abrir. E isso significa que você acabou de beber ela, ok? Isso pode trazer efeitos benéficos, efeitos maléficos ou nenhum efeito, como por exemplo é esse o caso aqui. Essa era uma poção que tem 1 ponto negativo, ela tem um símbolo de que eu tenho que beber, então eu vou ter que pegar a minha bebida e beber um gole, ok? Porém ela não trouxe nenhum malefício. Porém, se eu resolvesse, por exemplo, beber esta poção aqui é uma maldição. Sempre que você abrir uma maldição, bom, primeira coisa, ela vai fazer com que você também tenha um critério de bebida. Por exemplo, nesse aqui eu que teria que beber. Aí, eu vou tirar essa maldição daqui dentre as 4 poções que eu possuo e eu deixo ela separada aqui ao lado do meu personagem, na minha área de jogo. Tá bom? Imediatamente eu compro uma nova poção para suprir o lugar onde estava aquela poção amaldiçoada, fechada, sem eu saber qual é, para voltar a ter 4 poções aqui embaixo. Então essa poção aqui não conta nas minhas 4 poções. Adicionalmente, eu ganho imediatamente 1 ponto de ação adicional para usar nesta rodada e somente nesta rodada. Só que aí vem a parte ruim da brincadeira. Eu, a partir deste momento, com uma maldição, eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer. Nesse exemplo, eu não posso mais apontar nada. Então eu teria que pegar, não posso mais, como eu não posso apontar, eu teria que tomar o cuidado para, quando eu tiver que mostrar alguma coisa, eu não estar apontando para ela. Se eu não cumprir com esta regra em algum momento, e aí não importa se for na minha jogada ou na jogada dos outros, eu tô com esta regra, eu tô amaldiçoado com esta regra, se eu fizer esta regra errado em algum momento, eu imediatamente ganho um marcador de intoxicado. Porém, a parte interessante disso aqui é que não apenas eu estou amaldiçoado com essa carta, porém meu bafo é tão forte quando eu estou amaldiçoado que a pessoa para quem eu estiver apontando também está amaldiçoada, com exatamente a mesma maldição. E se por acaso ela pegar e errar, ela é que ganha um símbolo de intoxicação. Poções amaldiçoadas abertas ficam abertas na tua frente até que você dê um jeito de descartar elas. Existem algumas cartas que permitem, algumas outras poções que permitem você descartar elas, ok? Além disso, existe um limite. Você pode ter no máximo 3
poções amaldiçoadas na tua frente. Se por acaso você abrir uma quarta, você tem que descartar uma das anteriores e coloca uma quarta daí no lugar para ficar com no máximo 3 poções amaldiçoadas de uma única vez, ok? Mais um detalhezinho. Beber uma poção, essa ação de pegar e beber uma poção direto, também é uma ação que você só pode fazer uma única vez na rodada, independente de quantos pontos de ação você tenha. Bom, e quanto às outras possibilidades? Bom, a próxima possibilidade é cheirar. Cheirar é o seguinte, você não vai beber de cara uma poção, você vai pegar ela e olhar o que ela é, ou seja, você está cheirando, tentando identificar que carta que é essa, você vai olhar o que ela é e, após cheirar, você recoloca ela fechada na tua frente. Só que tem um viés. Se você resolver cheirar uma poção, e você cheirou uma poção amaldiçoada, aí a poção amaldiçoada imediatamente é aberta e todo aquele ritual para a poção amaldiçoada é feito também. Então uma poção amaldiçoada, ela vai ser imediatamente revelada se você beber ou se você cheirar. Agora as poções normais não. As poções normais, se você só cheirar, elas não são reveladas, elas só serão reveladas se você beber. Cheirar, ao contrário de beber, você pode realizar quantas vezes os teus pontos de ação permitirem. A próxima possibilidade de ação é a troca. A troca é bem simples, você vai pegar uma carta sua fechada, ainda não identificada, ainda não aberta, e trocar com uma carta ainda não aberta do jogador para o qual você está apontando. Não precisa ser a mesma posição, poderia ser qualquer uma, ok? Só que você não olha qual poção você pegou, obviamente, ela não é identificada, nem tampouco ele, ok? Bom, última possibilidade é o descarte. Digamos que eu já tenho uma poção aberta, ok? O descarte é o seguinte, você simplesmente vai pegar uma poção identificada que você já tenha, colocar num monte de descarte e, em troca, pegar uma poção não identificada de dentro do baú, trazendo para você novamente. Poxa, mas por que você faria isso? Bom, para, por exemplo, se livrar de pontos negativos ou, eventualmente, algum efeito aqui que não esteja te ajudando, tá bom? Então, quais são as 5 possibilidades? A ação do seu personagem, beber direto, cheirar, trocar uma carta não identificada com quem você esteja apontando, ou descartar uma carta já identificada em troca de uma carta fechada. São 2 pontos de ação que você tem, cada ação custa 1 ponto de ação, exceto eventualmente alguma habilidade sua. Muito bem, terminei a minha fase de ações, terminou a minha jogada, o jogador à minha esquerda é o próximo jogador, ele tem a vez e ele vai fazer as mesmas coisas. Verificar se ele tem 3 ou mais marcadores de intoxicação, se esse for o caso ele descarta todos, ele vai estar vomitando tudo que ele comeu, ele descarta todos os marcadores de intoxicação e termina a jogada dele, se não, ele continua, ele vai poder reposicionar ou reapontar o seu porta-copos e na sequência gastar 2 pontos de ação. E isso a gente vai fazendo até que alguém tenha 4 poções abertas. Note que quando eu falo 4 poções, são efetivamente 4 poções abertas. As poções amaldiçoadas não contam para o critério de final de jogo, ok? Então somente as poções normais é que vão contar. Assim que alguém tiver 4 poções abertas na sua frente e menos que 3 marcadores de intoxicação no início da jogada, imediatamente o jogo acaba. Então presta atenção, no início da jogada, se chegar na minha vez e eu tenho menos do que 3 marcadores de intoxicação e 4 poções abertas na minha frente, acaba o jogo. A partida acaba imediatamente e a gente soma ponto. E os pontos são basicamente a soma dos pontos das suas poções. Quem tiver a maior quantidade de pontos, ganha o jogo. Se der empate, entre os empatados é quem tiver a maior quantidade de poções identificadas. Se o empate persistir, quem tiver menos marcador de intoxicação, isso daí, se o empate persistir de qualquer jeito, aí o jogo termina empatado. Muito bem, isso realmente é um drinking game, é um jogo de bebida. Então quanto mais você vai estar bebendo, menos você vai conseguir teoricamente prestar atenção em todas as restrições que as tuas maldições e as maldições de quem está apontando para você estão valendo, e mais marcadores de intoxicação você vai ganhar. Então é um jogo que traz esta coisa de ser um jogo de bebida. Porém, ele também pode ser jogado sem ninguém bebendo. Bom, se você quiser jogar ele sem ninguém bebendo,
porque, por exemplo, alguém não bebe, como eu, ou porque, por exemplo, você tem um motorista da noite, aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai ter que procurar essas cartas aqui de poções amaldiçoadas que tem um asterisco mostrado aqui. Essas cartas aqui você tem que tirar do baralho. Essas cartas aí não entram se o jogo não tiver bebida, ok? Então você tira elas do baralho e você joga normalmente, só que sem a bebida, ignorando daí os ícones mostrados aqui da bebida que aconteceriam sempre que você revelar uma carta. E basicamente, Bewitched é isso, simples assim. Um jogo realmente muito divertido, um party game muito legal do JG Guimarães e com ilustrações da Cami Queiroz. É um jogo, como eu falei, a Mandala vai publicar ele em breve aqui no Brasil, um jogo que dura aí 30 minutos, não mais do que isso, 30 minutos. Você pode jogar várias partidas em sequência, somando os pontos se você quiser. É um jogo que na caixa diz 18 anos ou mais, principalmente por causa das bebidas, porém, se você tirar esse quesito das bebidas, dá para jogar com muito menos idade. Eu não testei realmente, mas eu chuto que facilmente, com 10 anos, dá para jogar tranquilamente isso, ok? É um jogo para 3 a 6 jogadores e realmente bastante divertido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele e se inscrevam no canal para não perder os demais vídeos de regras, de explicações de variantes que a gente tem sempre postado por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a Bewitched, escreve aqui nos comentários do vídeo que eu tento tirar a dúvida para vocês, tá bom? E não deixe de conferir a nossa página no Facebook e também o nosso canal na internet, romirplayhouse.com. Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!